Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Anatomia Humana. Eu sou o professor Adson Fernandes e hoje nós vamos falar sobre sistema digestório. Podemos dizer que este sistema é aquele em nosso corpo responsável pelo aproveitamento dos nutrientes do meio externo. De uma forma simplificada, o sistema digestório é dividido em duas partes: tubo digestivo, um tubo que começa na boca e termina no canal anal, medindo aproximadamente uma pessoa adulta em torno de 6 metros de comprimento. Então, se nós dissecarmos todo esse tubo digestivo e colocarmos em linha reta, a gente vai ter mais ou menos 6 metros de comprimento dessa estrutura. E anexo a esse tubo, por onde o alimento que nós ingerimos é conduzido pelo nosso corpo, anexo a esse tubo, nós temos as chamadas glândulas anexas, como as glândulas salivares, que despejam seu produto, que é a saliva, na cavidade oral, o fígado, que produz a bile e é despejada no nosso intestino delgado, assim como o suco pancreático, que vem do pâncreas, principal responsável pela digestão do alimento que nós ingerimos. Tá? Então, o sistema digestório é aquele responsável em nosso corpo pelo aproveitamento dos nutrientes do meio externo. Esse alimento entra pela cavidade oral, é processado ao longo do trajeto desses aproximadamente 6 metros de tubo digestivo, até aquilo que não for aproveitado é excretado do nosso corpo, através do canal anal, e anexo a esse tubo, importante para o funcionamento do sistema, nós temos as glândulas anexas, as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Tá? E aqui nós temos as funções do sistema digestório. Se nós formos seguir o trajeto de condução no tubo digestivo, primeiramente, podemos dizer que a gente tem a mastigação. Então, mastigação seria a primeira função, do sistema digestório, a partir do momento que o alimento penetra no tubo digestivo, através da cavidade oral. Então, o alimento na cavidade oral, nós mastigamos, umedecemos com a saliva, até formarmos o bolo alimentar. O bolo alimentar que agora será deglutido. E o que é a deglutição? É a passagem desse bolo alimentar da boca para a faringe. Parece um movimento simples, mas na verdade ele é extremamente complexo, envolve atividades conscientes e inconscientes do nosso corpo. Tá? Então nós temos a deglutição. E aí quando esse alimento chega na faringe, ele agora vai descer pelo esôfago até chegar no estômago. E essa passagem do bolo alimentar através do esôfago até chegar no estômago é o que nós chamamos de ingestão. No estômago, esse alimento agora vai ser processado pelo suco gástrico, onde inicia-se o processo de digestão. Na verdade, a digestão, podemos dizer que ela começa na cavidade oral, porque a saliva possui enzimas que processam, por exemplo, carboidrato, transformando em glicose, mas é um processo de digestão muito simples ou muito rápido, porque o alimento fica pouco tempo na cavidade oral, em contato com a saliva. Então, no estômago é que inicia o processo de digestão, propriamente dito, e aí, quando esse alimento agora passa para o intestino delgado, é quando a gente tem a principal digestão, no início do intestino delgado, no duodeno, propriamente dito, através da ação da bile e do suco pancreático. E aí, logo em seguida, seguindo o trajeto pelo intestino delgado e intestino grosso, a gente vai ter o processo de absorção, ou seja, moléculas nutricionais serão absorvidas pela parede intestinal para cair na corrente sanguínea e ser conduzido ao fígado para um processo de desintoxicação antes de se espalhar pelo restante do nosso corpo através da corrente sanguínea.
Aquilo que não foi absorvido será agora desidratado, principalmente no intestino grosso, e aquele produto final, né, que não foi absorvido e que foi desidratado no intestino grosso, agora ele se transforma num produto para ser excretado. Aí a gente tem a fase final de atividade desse sistema digestório, que é a excreta. A saída pelo reto, pelo canal anal, daquilo que não foi absorvido pelo organismo. Né? Então, desde quando o alimento entra na cavidade oral até a parte dele que sai, são essas as atividades que nós temos ao longo do tubo digestivo, com a participação dos produtos produzidos pelas glândulas anexas. Então, vamos fazer agora uma caminhada por esse tubo digestivo, né? Começando, obviamente, pela boca. Então, na boca, nós temos aqui alguns elementos importantíssimos para a mastigação, né? Por exemplo, as unidades dentárias. Nós temos aqui os dentes da arcada superior, os dentes da arcada inferior, né? Aqui na parte anterior, nós temos 4 incisivos superiores, da mesma forma, inferiormente, 4 dentes incisivos, e aí, como o nome já sugere, são dentes com bordas incisais, que servem para cortar o alimento. Depois nós temos, em cada segmento, um dente, é o mais comprido que nós temos, chamado canino. O dente canino tem esse nome, naturalmente, pelo formato da sua coroa, um dente forte, pontiagudo, que serve para furar e dilacerar o alimento, por isso chamado canino. Então, ao todo, são 4 caninos, um em cada segmento, superior e inferior. E depois nós temos os dentes que vão agora triturar o alimento, que são os premolares, 2 em cada segmento, portanto, 2, 4, 6, 8 ao todo. E depois nós temos os molares, geralmente 3 molares em cada segmento. Tá? Então, se formos contabilizar aqui, quantos dentes normalmente um adulto tem? Né? Vamos contar aqui por segmento. Então, 2 incisivos com um canino, 3, 2 pré-molares, 5, mais 3 molares, 8. Né? 8 vezes 4, 32 dentes. Temos também a língua. A língua é um outro órgão muito importante do sistema digestório, que desenvolve várias atividades, por exemplo, a mastigação. Né? Para a gente poder mastigar, a gente utiliza a língua para posicionar o alimento entre as arcadas dentárias. A língua, então, participa do processo de mastigação, tem um papel fundamental na degustação dos alimentos, porque as terminações nervosas especializadas, sensíveis ao sabor das substâncias, estão distribuídas aqui, né, na língua. A língua também participa do processo de fonação, ou seja, a produção do som da nossa voz. Portanto, é um órgão muscular, mucoso, bastante versátil. Observem que no dorso da língua, essa parte aqui, superior que nós estamos vendo, ela tem várias papilas, né? Várias papilas fungiformes, que são esses pontinhos vermelhos aqui maiores, filiformes, menores, não dá para a gente ver aqui, mas dá esse aspecto aveludado, papilas valadas, mais na região posterior. Enfim, a língua ela é aveludada, razão pela qual a gente sempre recomenda, né, a escovação dentária e de língua. Então, não se escova só o dente, escova o dente e a língua, porque costuma ficar aqui no dorso da língua restos alimentares depois que nós nos alimentamos. E a cavidade oral ela é rica em micro-organismos, né? Bactérias e fungos. De maneira que, se nós não removermos o resto alimentar que fica aqui, né, preso entre essas papilas, acaba se tornando aqui um meio de cultura favorável à proliferação microbiana. De maneira que, por isso, a língua se escova, para evitar a formação aqui, por exemplo, da chamada saburra,
que é o produto da fermentação de restos alimentares por micro-organismos da cavidade oral. Tá? Muito bem. E aí, o alimento, então, ele foi triturado, né, na cavidade oral, mas ele precisa ser umedecido. E como é que ele é umedecido? Ele é umedecido através da saliva. A saliva que é produzida por glândulas salivares. Na submucosa da cavidade oral, nós temos várias glândulas salivares menores. Tá? Então, por exemplo, se você pressionar o seu lábio inferior com a ponta da sua língua, você vai perceber que a mucosa ela possui várias irregularidades. Essas irregularidades são glândulas ali presentes, salivares menores. Mas nós temos também as glândulas maiores, né? Glândulas salivares maiores, que são 3 pares. Dentre elas, a maior de todas é essa daqui, a glândula parótida, localizada logo à frente, abaixo do pavilhão auricular, né, recobrindo aqui lateralmente parte do músculo masseter, que nós já conhecemos, e aqui, representado em verde, o ducto da glândula parótida, né, que se abre na mucosa jugal, ou seja, na mucosa da bochecha, internamente. Na parte inferior da mandíbula, nós temos uma outra glândula, é a segunda maior, que é a chamada glândula submandibular, cujo ducto também vai se abrir no interior da cavidade oral. E abaixo da língua, temos a glândula sublingual. Então, essas são as 3 glândulas salivares maiores que nós temos. São 3 pares de glândulas, tá? Conhecidas por ordem de maior tamanho: parótida, submandibular e sublingual. A glândula parótida, ela pode ser acometida por uma infecção viral, que é o vírus da papeira ou da cachumba, né? Conhecido em inglês como mumps. E aqui aparece, né, um garotinho com um pano amarrado na cabeça, como se costumava fazer mais antigamente, né, quando as glândulas parótidas ficavam aumentadas de tamanho. Né, fazia uma parotidite viral. Então, esse pano aqui, do ponto de vista científico, podemos dizer que não tem nenhum fundamento, mas se pensarmos bem, como acomete muito criança, né, servia para conscientizar a criança da necessidade do repouso. Né? Então, esse pano, na verdade, ele tem um papel fundamental porque a criança não esquece. Opa, né, eu preciso estar em repouso porque eu estou dodói. Né? Então, a parotidite viral, ela é também chamada de papeira, ou conhecido mais popularmente como cachumba. Ok, então, o alimento foi processado na cavidade oral, foi mastigado, triturado, reduzido em tamanho, suas partículas menores, umedecido pela glândula salivar e formou-se agora o bolo alimentar. Esse bolo alimentar ele vai passar agora da cavidade oral para a faringe. Processo esse que já falamos se chama deglutição. Tá? Nós já falamos sobre faringe anteriormente, quando estudamos o sistema respiratório. É esse tubo de aproximadamente 10 a 12 centímetros de comprimento, que se estende desde a parte alta, onde se relaciona com a cavidade nasal, né? E aqui entre o palato mole e a epiglote da laringe, a gente tem a parte da faringe chamada orofaringe, porque se comunica direto com a cavidade oral, e é aqui na orofaringe que vai passar o bolo alimentar. Então, esse bolo alimentar passa para a orofaringe, desce pela laringofaringe, ele não penetra na laringe, porque nesse momento da deglutição, a epiglote baixa e bloqueia a entrada da laringe, e então esse bolo alimentar é forçado, é obrigado a descer pelo esôfago. A descer pelo esôfago. Olha aqui, estamos vendo uma faringe agora aberta, olhando por trás. Aqui a gente vê o segmento alto da faringe, a nasofaringe. Aqui as aberturas posteriores da cavidade nasal, que a gente chama de coanas. Aqui nós temos o istmo das fauces, ou a abertura que dá acesso à cavidade oral.
Então, nós temos aqui o segmento da orofaringe, aqui a parte que se relaciona com a laringe, laringofaringe, e quando termina, então, a faringe, começa agora o esôfago. O esôfago, que é esse tubo, né, muscular mucoso, que começa na região ainda cervical, abaixo da faringe, penetra na cavidade torácica, vejam que passa aqui por trás da traqueia, esse esôfago desce, perfura o músculo diafragma, essa abertura do diafragma por onde o esôfago passa se chama hiato esofágico, e agora o esôfago aparece na cavidade abdominal, onde então ele termina desembocando no estômago. O estômago, que na verdade seria uma grande dilatação desse tubo digestivo. Tá? Os movimentos peristálticos, eles começam a partir do esôfago. Então, a gente deglute o alimento chega na faringe, é empurrado para o esôfago, e agora, a partir do esôfago, através dos movimentos peristálticos, esse alimento é conduzido diretamente ao interior do estômago. Tá? Então, o que é o esôfago? É uma parte do tubo digestivo, é um tubo muscular mucoso, que começa abaixo da faringe, na região cervical. Então, temos o esôfago cervical, o esôfago torácico, que é a maior parte, né, passando aqui por trás da traqueia, e o esôfago abdominal, que é a parte dele na cavidade abdominal muito pequena, porque assim que perfura o músculo diafragma, assim que ele passa pelo hiato esofágico, ele já desemboca no estômago. E aqui estamos vendo o estômago. Tá? Olha o finalzinho do esôfago, aqui ele aberto, o esôfago aberto, o estômago aberto. Aqui ele inteiro, né? O esôfago então chegando e desembocando no estômago. Então, se nós repararmos nessa imagem aqui do lado esquerdo, a gente vai ver que o estômago, na verdade, é um tubo, é um segmento desse tubo digestivo dilatado. O alimento, quando chega aqui no estômago, aqui é o final do estômago, aqui tem um esfíncter, ou seja, uma concentração de musculatura lisa com fibras circulares, que se contrai, evitando que esse alimento que chegou no estômago avance para o intestino delgado. Então, quando nós nos alimentamos, esse esfíncter, na parte final do estômago, chamado esfíncter pilórico, ele se contrai, fecha o estômago, evitando que o alimento agora avance para o intestino delgado. À medida que a gente vai se alimentando, o alimento vai sendo contido no estômago. Quando nós terminamos de nos alimentar, nós temos um outro esfíncter aqui, menor do que o pilórico, aqui no chamado esfíncter cárdia, na porção final do esôfago, que ele também se contrai. E é como se o alimento agora ficasse contido dentro de um saco, fechado na abertura superior e fechado na abertura inferior. Nós temos agora um alimento dentro de um saco fechado, que é o estômago. E por que isso acontece? Porque quando o alimento chega no estômago, o estômago agora vai fazer um outro processamento desse alimento. Ele vai intensificar seus movimentos peristálticos, vai despejar o suco gástrico ácido sobre esse alimento, é como se fosse um liquidificador. E aí, no final desse processamento, a gente tem uma substância agora batida no liquidificador, uma substância leitosa, mais apropriada para sofrer a principal digestão no intestino delgado. Essa substância leitosa, que é o processamento do alimento a partir do suco gástrico, com os movimentos peristálticos da musculatura do estômago, porque o tubo digestivo todo é uma estrutura muscular. Essa substância leitosa final, processada no estômago, nós vamos chamar de quimo, que é o IMO, quimo. Esse quimo é como se fosse a vitamina batida no liquidificador. É um produto agora processado, adequado para sofrer a digestão principal na primeira parte do intestino delgado, chamado de duodeno.
que é quando esse quimo agora vai sofrer a ação do suco gástrico e da bile que vem do fígado. Mas antes de avançarmos no intestino delgado, vejam que o estômago ele é dividido em partes. Nós temos essa parte mais alta aqui do estômago, que a gente chama de fundo. Fundo é a parte mais alta do estômago, é a parte que nunca se enche de alimento. Geralmente, o que nós temos aqui na parte alta do estômago são gases, não alimento. Temos a parte cárdia, que é aquela parte onde desemboca o esôfago, onde nós também temos o esfíncter cárdio. Temos essa parte maior aqui do estômago, que é o corpo. Então, o corpo é a parte maior mesmo do estômago. E temos a parte pilórica, entre o corpo e o esfíncter pilórico. Essa parte pilórica, dividido em antro pilórico e canal pilórico. Essa divisão ela não é anatômica, ela é histológica. Na verdade, a diferença entre essas partes ela é histológica. Não dá para a gente visualizar, não tem uma linha de limite preciso, onde a gente olha um estômago macroscopicamente e diz, não, isso aqui é o fundo, exatamente aqui termina e começa o corpo. Essa é uma divisão histológica interna, mas essas linhas aqui pontilhadas, elas dão uma ideia mais ou menos onde é que estão essas regiões. Uma coisa interessante sobre o estômago, eu disse a vocês que quando o alimento chega nele, o esfíncter pilórico se fecha, impedindo que o alimento avance antes dele ser processado e transformado em quimo. Da boca até o esfíncter pilórico, nós chamamos isso aqui de trato digestivo alto. A partir do duodeno, depois que a gente passa pelo esfíncter pilórico, até o canal anal, nós temos o trato digestivo baixo. Então, esse trato digestivo, esse tubo digestivo, ele é dividido em alto e baixo. O alto, da boca até o esfíncter pilórico, onde termina o estômago, e do duodeno, logo depois do esfíncter pilórico, onde começa o intestino delgado até o canal anal, nós temos o tubo digestivo baixo, o trato digestivo baixo. Vamos imaginar que a pessoa comeu, se alimentou com um produto estragado, contaminado, né, por toxinas bacterianas. Às vezes a gente ingere um produto estragado e não houve tempo ainda, né, daquela fermentação se manifestar através de um cheiro diferente, para a gente perceber que estava estragado. Mas vamos imaginar, então, que a pessoa comeu aquele quibe, né, aquele quibe que passou o dia todo ali na prateleira, recebendo estafilococcus aureus, né, de pessoas que passavam ali, e a pessoa, no final do dia, comeu aquele quibe. Então, aquele quibe continha toxinas bacterianas, né? E quando isso chegou no estômago, e isso começou a ser processado, aquelas toxinas começam a irritar a mucosa gástrica. E aí, quando o organismo percebe essa ameaça, o que é que ele faz? Ele tem um sistema inteligente, ele bloqueia mesmo aquele produto para não avançar para o trato digestivo baixo, começa a intensificar os movimentos peristálticos, dando uma sensação de má digestão, de desconforto na pessoa, até que a pessoa, então, bota aquilo tudo para fora. A pessoa vomita. E o vômito, portanto, precisamos entender que é um mecanismo de proteção do organismo, ou seja, para aquele produto intoxicado não avançar no nosso organismo, o organismo tem um mecanismo de defesa onde expulsa aquilo antes de chegar no trato digestivo baixo. Portanto, esse regurgimento alimentar, o vômito, ele é um mecanismo de defesa onde a gente põe para fora aquilo que o organismo reconheceu como danoso, né? Danoso para nós. Então, nós temos uma inversão de movimentos aí peristálticos agora que condiciona aquele produto inadequado para o nosso organismo para fora. Mas nem sempre o organismo consegue bloquear. Às vezes, a irritação não é tão grande
das toxinas e, depois de processado e formado o quimo, o esfíncter pilórico relaxa e o estômago esvazia, empurrando esse alimento para o intestino. Então, quando esse alimento contaminado ele chega agora no intestino, pode ser que somente lá o grau de irritação da mucosa é que seja suficiente para o organismo se dar conta de que aquele produto está estragado, está contaminado, e aquilo não pode ser absorvido pela corrente sanguínea, aquilo não pode passar pela mucosa do trato intestinal, porque senão vai cair na corrente sanguínea e o estrago vai ser muito maior. Então, o que é que o organismo faz quando esse produto inadequado agora já está no trato digestivo baixo? A mesma coisa, praticamente, que ele faria se reconhecesse no trato digestivo alto. Só que no trato digestivo baixo, o que é que ele faz? Ele bloqueia completamente a absorção pela mucosa do trato digestivo. Ele bloqueia totalmente a absorção, seja lá do que for, inclusive de água. Então, esse produto ele começa a ficar totalmente diluído no tubo digestivo baixo, no trato digestivo baixo, começa a intensificar os movimentos peristálticos, dando aquela sensação também de desconforto, mas essa intensificação de movimentos peristálticos já é uma forma do organismo tentar botar aquilo para andar, aquilo para fora do corpo quanto antes. Só que aquilo não sobe mais, porque já está no trato digestivo baixo. Aí o que é que acontece? A diarreia. Então, o que é a diarreia? É a mesma coisa do vômito. É um mecanismo de defesa do corpo, onde ele encontra uma forma de expulsar aquilo que pode causar um dano maior em nosso corpo. Tá? Então, quando nós temos uma contaminação ou uma intoxicação reconhecida pelo trato digestivo alto, aquilo é expulso através do vômito. Quando isso acontece no trato digestivo baixo, o organismo bloqueia totalmente a absorção, seja lá do que for, para a corrente sanguínea, tudo aquilo fica diluído o máximo possível com água. Os movimentos peristálticos, então, começam a diluir aquilo e botar aquilo para frente, né? E a pessoa, então, tem a diarreia. A diarreia é o quê? É uma forma de expulsar do corpo aquilo que poderia fazer um estrago muito maior se fosse absorvido pela corrente sanguínea. Muito bem. Aqui agora nós estamos vendo uma situação que pode acontecer com algumas pessoas, que é a chamada hérnia de hiato. Eu disse a vocês que o esôfago ele passa pelo hiato esofágico, que é aquela abertura do diafragma, para chegar no estômago. Aqui nós estamos vendo uma situação normal, tá? Esôfago e estômago. Em algumas pessoas, por N razões, esse hiato esofágico ele pode acabar sofrendo um alargamento, e aí parte do estômago sobe por essa abertura muscular e passa para a região torácica, como a gente está vendo aqui. Então, o estômago, parte dele prolapsou na cavidade torácica, ou seja, herniou na cavidade torácica. É isso que nós chamamos de hérnia de hiato. A hérnia de hiato é quando a gente tem parte do estômago invadindo a cavidade torácica por ter conseguido passar pelo hiato esofágico. Isso traz uma série de transtorno, desconforto, azia, e a depender do grau de gravidade, isso precisa ser corrigido cirurgicamente. Tá? Mas só para entendermos o que é uma hérnia de hiato. Uma outra informação interessante é a chamada cirurgia bariátrica, né? Em pessoas que têm, geralmente, obesidade mórbida, né? Graus muito elevados de obesidade, pode-se entender que, por uma necessidade de sobrevivência, né, do paciente, é necessário fazer uma cirurgia de redução de estômago, na tentativa da pessoa se sentir saciado com pouca quantidade de alimento e, dessa forma, iniciar o processo de perda de peso. Tá? Então, uma das formas de se fazer a cirurgia bariátrica, talvez a mais comum, é essa daqui. Né? Vejam que o estômago ele é cortado em toda a sua dimensão, desde superior até inferior,
Uma parte dele é removida, porque esse estômago, em pessoas obesas, ele já está bem dilatado, né? E aí, o que sobrou é, então, suturado, sutura-se as bordas. Então, veja que o estômago ele foi reduzido a uma porção muito menor. Isso faz com que a pessoa, quando começa a se alimentar, ela já se sente saciada com pouca quantidade de alimento, porque não tem mais onde caber, né? Não tem mais aquele espaço todo do estômago. Então, isso aqui se chama cirurgia bariátrica. É uma das técnicas cirúrgicas que se faz, talvez a mais comum, né? Não traz nenhum prejuízo funcional. Veja que continua havendo aqui o esfíncter cárdia, o esfíncter pilórico. A única coisa que houve aqui foi a redução do tamanho do estômago. Muito bem, saímos do estômago. Olha o finalzinho do estômago aqui, terminando no esfíncter pilórico. E aí, logo depois do esfíncter pilórico, como é que a gente chama esse segmento aqui do tubo digestivo agora? Pintado de verde, em forma de C, abraçando a cabeça do pâncreas. Olha o pâncreas aqui, né? Veja que esse pedaço do tubo digestivo, o início do intestino delgado, ele tem um formato de C. Ele começa aqui no esfíncter pilórico e termina nessa flexura, que é essa dobra aqui, chamada flexura duodeno-jejunal, que é onde termina o duodeno e começa o jejum. Portanto, sabemos já que essa estrutura em forma de C, que mede aproximadamente em comprimento 12 dedos de comprimento, razão pela qual recebe o nome de duodeno, né? A origem do nome duodeno significa isso, né? 12 dedos de comprimento. É a parte mais curta do intestino delgado, né, que começa aqui no esfíncter pilórico, tem um formato de C, abraçando a cabeça do pâncreas, e termina na flexura duodeno-jejunal. Esse duodeno, ele é um segmento pequeno, mas vital, importantíssimo do tubo digestivo, porque é no duodeno que nós vamos encontrar a papila maior do duodeno. E o que é essa papila maior do duodeno? É o local de abertura do ducto pancreático, que está trazendo o suco pancreático, que vai fazer a principal digestão aqui, né, dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios, através das proteidases, lipases, amilases, e também onde se abre o ducto colédoco, que vem do fígado, trazendo a bile, responsável pela emulsificação da gordura. Sem a bile, a gente não consegue ter uma ação adequada da lipase do suco pancreático. Então, aqui no duodeno é onde vai acontecer a principal digestão do sistema digestório, do tubo digestivo. Porque é aqui que o alimento vai encontrar uma quantidade maior as enzimas de digestão, que vêm do pâncreas. E a bile, que é necessária para a emulsificação da gordura, a fim de poder sofrer a ação da lipase que vem do pâncreas. Então, esse daqui é o duodeno. Quando o duodeno termina, esse duodeno, assim como o pâncreas, está bem coladinho lá atrás, na parede posterior da cavidade abdominal. Quando ele termina, ele agora se projeta para frente. Ele tem aqui essa flexura duodeno-jejunal, e esse jejuno agora se projeta para frente. E aí nós vamos ter isso aqui. O que é que nós estamos vendo aqui? Jejuno e íleo. Tudo isso aqui é intestino delgado. Cadê o duodeno? O duodeno está lá atrás. Ele é uma estrutura retroperitonizada, está colado lá na parede posterior do abdômen. Veja que aqui agora é que começa o jejuno, ele se projeta para frente, e tudo isso aqui que nós estamos vendo é intestino delgado, jejuno e íleo. Só não tem um duodeno aqui. Jejuno e íleo. Reparem que aqui também a gente não tem uma diferença anatômica para dizer, olha, isso aqui é característico do jejuno, isso aqui é do íleo. É praticamente a mesma coisa. A diferença, assim como no estômago, é histológica.
Então, quem é quem? A gente sabe que quem está mais próximo, né, para uma análise macroscópica, quem está mais próximo do início aqui, onde começa o jejum, é o jejum. E quem está mais próximo do final dessa estrutura de intestino delgado é o íleo. E o íleo termina onde? O íleo termina aqui, no início do intestino grosso, essa chamada região inguinal direita. Né? Essa aqui é chamada região inguinal direita. É aqui que termina o íleo, desembocando na primeira parte do intestino grosso. Então, no duodeno, o alimento ele foi digerido, né? Propriamente dito, a principal digestão aconteceu ali. E o que é que acontece agora no jejum e íleo? Aqui dentro, enquanto esse alimento que foi digerido lá vai passando, ele vai sendo absorvido. Os nutrientes vão sendo absorvidos, né? Pelas veias mesentéricas, superior, inferior, e vai sendo conduzido todos esses nutrientes para o fígado. Aquilo que não é absorvido é agora lançado dentro do intestino grosso, nessa primeira parte do intestino grosso, que nós chamamos de ceco. Essa primeira parte aqui chamada de ceco. Olha aqui o jejum e íleo foi removido. Aqui a gente está vendo o finalzinho do íleo, o finalzinho do íleo, desembocando no ceco. Olha aqui o ósteo ileocecal. Isso aqui é o ósteo ileocecal. Aqui é onde termina o íleo, e aí o alimento que não foi absorvido no intestino delgado cai aqui agora dentro desse ceco. Ceco é a primeira parte do intestino grosso, e agora sobe pelo flanco direito, né, pelo chamado colo ascendente. Aqui em cima a gente tem o fígado, então ele chega até as proximidades do fígado, vira para a esquerda, passa para o outro lado do abdômen, e essa parte agora nós vamos chamar de colo transverso. Essa outra parte aqui é onde está o baço, então ele chega até as proximidades do baço, desce pelo lado esquerdo, colo descendente. Aqui mais ou menos é a altura da crista ilíaca, ele agora toma um formato de S, por isso ele é chamado de colo sigmoide. Depois ele se transforma numa estrutura reta, por isso chamado de reto. E aí ele termina no canal anal. Então esse é o segmento do intestino grosso. E o que acontece com um alimento que não foi absorvido pelo intestino delgado e que cai no intestino grosso? Ele vai seguir esse trajeto, só que enquanto ele segue esse trajeto, ele também vai sendo absorvido. Outros elementos vão sendo absorvidos, por exemplo, alguns íons, como o íon ferro, e principalmente a água. A água, ela vai sendo absorvida no intestino grosso. Naturalmente, a natureza é sábia, né? A gente não poderia ter uma absorção de água intensa no intestino delgado, porque senão o produto ia chegar muito desidratado no intestino grosso e iria dificultar o próprio trânsito através dos movimentos peristálticos. Então, ele começa a ser desidratado, ou seja, a principal absorção de água que nós ingerimos acontece no intestino grosso. Então, é um produto que vai ficando cada vez mais desidratado, e por isso isso aqui é um intestino grosso, porque é um produto agora mais difícil de ser conduzido pelo tubo. Então, é um intestino grosso, é um intestino mais forte do ponto de vista da musculatura, né, lisa. Isso agora vai sendo conduzido, sendo desidratado, e aí quando chega no colo sigmoide, a gente já tem um produto final, desidratado, sofrendo a ação dos micro-organismos que estão aqui dentro. Nós temos vários micro-organismos aqui. Tá? E isso está pronto, então, para ser defecado, para ser excretado do nosso corpo. Aqui no seco, nós encontramos, na maioria das pessoas, nem todas têm, é um órgão vestigial, portanto, é um órgão que tende a desaparecer do nosso corpo, mas a maioria ainda tem.
uma extensão, né? Uma extensão desse tubo na forma de apêndice, chamado de apêndice vermiforme. Então, os restos alimentares que não foram absorvidos pelo intestino delgado, que caem no seco e segue o trajeto do intestino grosso, parte desse alimento penetra no apêndice vermiforme, sai, penetra e sai. O apêndice vermiforme é uma estrutura muscular também tem movimentos peristálticos. Então, está entrando aqui e ele está empurrando isso de volta. Quando, porventura, restos alimentares penetram aqui no apêndice vermiforme e por alguma razão não consegue sair, então você tem um alimento retido no interior de um apêndice em uma área ricamente cheia de micro-organismos. Então, obviamente, isso aqui vai fermentar. Se isso aqui vai fermentar, vai gerar uma inflamação, que, se não for tratada rapidamente, vira uma infecção. É a chamada apendicite. Uma apendicite começa com um processo inflamatório que pode evoluir para uma supuração, colocando a vida em risco. Então, a apendicite é justamente a retenção de um alimento que não consegue transitar livremente, fermentado por micro-organismos presentes nessa área. Vejam que nós temos aqui outras características desse tubo digestivo grosso. Veja que eu tenho aqui uma musculatura lisa, circular, ao longo de todo o tubo, fazendo com que entre elas fique esses abaulamentos da parede do intestino grosso, chamadas de austros ou austruações. Tá? Então, entendam que cada abaulamento desse aqui da parede é um austro ou uma austruação, formada devido à presença de musculatura lisa circular mais intensa em toda essa área. Por que é que nós temos essa musculatura circular, né, mais intensa? Porque, eu já falei, esse produto está sendo desidratado, está cada vez mais difícil de conduzir, então a gente precisa de um intestino grosso, reforçado, né, com a força suficiente para conduzir isso adiante. Um outro reforço que nós temos para esses movimentos peristálticos fortes do intestino grosso são essas faixas de musculatura lisa aqui, que a gente chama de tênias. Tênias. Tênia é um nome que significa em forma de fita. Então, essa musculatura lisa que percorre longitudinalmente a parede do intestino grosso, geralmente são 2 ou 3, que a gente encontra, ele tem um formato de fita, razão porque é chamado de tênia. Então, geralmente são 2 ou 3 tênias. Serve também para intensificar a força de condução dessa substância. Aqui a pessoa também pode ser acometida por parasitas intestinais, né? Pessoas que têm parasitose intestinal. Esses parasitas eles podem absorver íons ferro, por exemplo, antes dos íons serem absorvidos pela mucosa do intestino grosso. Então, acaba a pessoa ficando com anemia, chamada anemia ferropriva, porque a hemoglobina, para ela se constituir, ela precisa do íon ferro. Então, quando a pessoa tem parasitas intestinais, tem uma parasitose intestinal, ela acaba desenvolvendo uma anemia por falta de ferro, mas não é por falta de ferro que ela não está ingerindo ferro, ela está ingerindo íons ferro, mas não está sendo absorvido pela mucosa porque os parasitas estão consumindo antes. Então, por isso chamado de anemia ferropriva, ou seja, uma anemia causada pela deficiência de íons ferro. E aí, como é que você trata isso? Você trata através de tratando a parasitose intestinal. A pessoa trata a parasitose intestinal e corrige o problema de anemia, porque elimina os parasitas que estão consumindo os íons ferro. Aqui a gente tem uma imagem mostrando um quadro de apendicite, tá? Então vejam aqui o íleo final desembocando no seco e aqui um apêndice inflamado, gerando um processo inflamatório nessa região, né, dando um desconforto muito intenso nessa região inguinal direita, que quando o profissional palpa, a dor se intensifica absurdamente. Isso aqui é chamado sinal patognomônico, ou seja, quando a pessoa está
com sintomas doloridos nessa região, a região inguinal direita é palpada, intensificando a dor, porque é chamado de sinal patognomônico, e dificilmente vai ser outro problema que não a apendicite. Isso aqui precisa ser tratado com urgência, cirurgicamente, porque se esse apêndice agora não for removido, isso aqui pode infeccionar, supurar, e aí fazer, de repente, até um quadro de septicemia. Então, o que estamos vendo aqui é uma apendicite, e aqui a região que fica dolorida e que se intensifica absurdamente quando você faz a palpação da região inguinal direita. É um sinal chamado sinal patognomônico. Por que patognomônico? Porque geralmente é aquilo que não se tem dúvida, né, de ser outra coisa. Patognomônico é aquilo que você palpa, intensificou a dor, você diz é apendicite, pronto. Né? Isso vai ser, obviamente, complementado o diagnóstico e tratado com o máximo de urgência. Aqui agora nós estamos vendo a porção final do reto, tá? No chamado canal anal, isso aqui é o canal anal, que em algumas pessoas pode aparecer essas concentrações maiores de vasos sanguíneos venosos, né, que a gente chama de hemorroida. Aqui a seta está apontando uma hemorroida interna e aqui uma hemorroida externa. Não é algo tão incomum, né, de acontecer nas pessoas. Isso aqui geralmente tem formas de ser provocado, né, pode ser provocado por alimento, alimento inapropriado, uma alimentação não adequada, esforço físico de forma inadequada, enfim, aqui tem N razões, a própria facilidade congênita da pessoa, enfim. Tá? Mas o que são hemorroidas? Hemorroidas são dilatações venosas, né, no canal retal, no canal anal, no final do reto, que provoca incômodo, sensações dolorosas, principalmente durante a defecação, tá? Durante a excreta do produto final alimentar que não foi absorvido pelo organismo. Então, só para a gente ter uma ideia do que é clinicamente, né, a chamada hemorroida. Ok, e aí temos o fígado e o pâncreas, né, como glândulas anexas do tubo digestivo, assim como as glândulas salivares. Só que as glândulas salivares, como nós vimos, elas despejam seus produtos de secreção na cavidade oral. Os produtos de secreção do fígado e do pâncreas são despejados no interior do duodeno, naquela papila que nós já conhecemos, papila maior do duodeno. Então, vamos ver aqui como é que isso acontece. A gente se situar aqui na imagem, repare, novamente está representando o esôfago, desembocando aqui no estômago, esfíncter pilórico, duodeno, e aqui no interior do duodeno a gente está vendo a papila maior do duodeno, que é a abertura da ampola hepatopancreática. Por que ampola hepatopancreática? Porque é quando se junta aqui, ó, o ducto que vem do fígado e o ducto que vem do pâncreas. Eles se fundem, formam uma ampola hepatopancreática que se abre no mesmo local, na papila maior do duodeno. Então vamos entender primeiro o processo de secreção da bile pelo fígado. Tá? Aqui do fígado nós temos dois ductos que saem do fígado, chamados de ductos hepáticos direito e esquerdo. Ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo. Eles se unem, formando o ducto hepático comum. Esse ducto hepático comum, vejam, ele agora se encontra com outro ducto dessa vesícula, e aqui já dá para imaginar que essa é a vesícula biliar. Esse é o chamado ducto cístico. Então, a gente produz bile o tempo todo. Nesse momento, nós estamos produzindo bile. Né? No período de 24 horas, a gente produz aproximadamente 700 ml, 800 ml de bile. E essa bile está, nesse momento, passando, né, por esses ductos hepáticos direito e esquerdo, descendo pelo ducto hepático comum. E aí, se não há demanda alimentar no duodeno, essa ampola hepatopancreática está fechada.
Então, começa a haver um acúmulo aqui de bile. Então, essa bile começa a entrar pelo ducto cístico e vai se alojando no interior da vesícula biliar. A vesícula biliar, portanto, serve como um reservatório de bile. Quando nós nos alimentamos, principalmente de produtos gordurosos, o organismo reconhece a gordura quando ele chega no duodeno, então ocorre uma contração da musculatura da parede da vesícula biliar, e essa bile agora ela é injetada, saindo pelo ducto cístico, ó, e agora descendo por esse outro ducto aqui, chamado de ducto colédoco. Ducto colédoco. E agora ele é lançado no interior do duodeno, para entrar em contato com a gordura, com os lipídios, para emulsificar esses lipídios. Ou seja, fazer um tratamento do lipídio para que ele possa sofrer a ação da lipase, da enzima que vai digerir os lipídios, que vem do suco pancreático. Olha aqui o ducto pancreático, que já tínhamos visto antes também, se encontrando agora com o ducto colédoco e formando a ampola hepatopancreática, que vai se abrir na papila maior do duodeno. Então, é assim que funciona essas glândulas anexas, chamadas de fígado e pâncreas, com relação ao produto de excreção. Tá? A gente sabe que o pâncreas, por exemplo, ele produz outras substâncias que não são de excreção. Por exemplo, a insulina, o glucagon, que é absorvido pela corrente sanguínea. Aqui estamos falando de produtos que é lançado no interior do tubo digestivo. Ou seja, as enzimas pancreáticas, amilases, lipases, peptidases, proteidases e a bile que vem do fígado, para fazer a principal digestão aqui no interior do duodeno. Muito bem, falamos então do sistema digestório. Tá? Essa é a nossa mensagem de hoje para a reflexão. Espero que tenham aproveitado essa aula. Consultem outras fontes, é importante sempre, para a gente aprofundar o conhecimento nesse assunto, que é um dos capítulos da anatomia, tá? Sistema digestório. Grande abraço a todos e até a próxima.